Não conte teus maiores sonhos a ninguém. A graça e a paz, meus queridos irmãos. Eu estou aqui nesse momento com o coração queimando para transmitir para você uma palavra de Deus. Sabe, eu quero falar um pouco sobre força. Talvez nesse tempo de crise, tempo de dificuldades, tempo de estagnação, tempo de quarentena, tempo que você fica parado, você às vezes pensa, tá difícil, eu estou fraco, eu não tenho força, eu não posso, eu não vou conseguir. Eu quero te falar que o segredo da força não está no governo. O segredo da força não está no seu patrão. O segredo da força não está em você sair para trabalhar. O segredo da força está no Senhor. O segredo da força está em uma consagração. Se você olhar para a palavra de Deus, você vai encontrar um homem que é sinônimo de força. E esse homem é Sansão. O que fez a diferença na vida de Sansão? O que fez a diferença na vida de Sansão é que ele era um nazireu. Ele era um consagrado. Nazireu quer dizer separado, consagrado. Alguém que foi consagrado ao Senhor. Alguém que se consagrou ao Senhor. E todo nazireu carrega consigo um sinal, uma marca. A marca no caso de Sansão era os seus cabelos. E ele também não poderia comer do fruto da vide, ele não poderia tocar em cadáver. E você percebe que a vida de Sansão, ela se tornou um caos no final da sua vida, porque ele andou nos limites, porque ele tocou em cadáver para comer o mel da abelha, no cadáver do leão que ele mesmo matou, porque ele passava por debaixo dos parreirais de uva. Quer dizer, ele está andando nos limites. Se você tem um limite, ande longe. Às vezes você fica fraco porque você tem uma fraqueza na sua vida e você fica passando perto dos limites. Talvez você tenha uma fraqueza, por exemplo, você era um drogado e você fica ali batendo papo, sentando na roda das pessoas que vão usar a droga, e de vez em quando você tem uma recaída, aí você fica fraco, porque você fica acusado. Eu quero te falar, ande longe dos limites, se afaste da aparência do mal. Às vezes você tem outro tipo de fraqueza e você pode às vezes pensar que não tem problema não, passar perto. Eu quero te falar, nazireu é separado, nazireu é consagrado, e vale a pena se consagrar, vale a pena se separar. Eu tive um tempo na minha vida que eu fiz um voto de nazireu. Eu vou colocar uma imagem aqui nesse vídeo, mas antes eu quero te explicar, porque essa imagem é feia, é uma imagem minha, mas eu nem gosto muito de olhar para essa imagem. Eu gosto do resultado que ela provocou daquela época, não a imagem, mas a consagração. Eu fiz um voto de nazireu quando eu comecei a igreja de Indaiatuba, e esse voto durou 7 meses, e o voto foi para buscar em Deus um pouco mais de autoridade, de intimidade, de ousadia para operar milagres, porque o poder de Deus atrai pessoas para nós. E como pastor que está começando uma igreja, você precisa muito disso para ganhar vidas. E nesses 7 meses que eu fiquei nesse voto, irmãos, eu fiquei tão feio, mas tão feio, que, sabe, as pessoas me chamavam de Bin Laden. A polícia me parava, prendia meu carro, tomava toda hora uma geral para saber se eu estava armado. Eu tinha uma aparência de alguém que estava querendo andar fora da lei, ou alguém que tem problema na cabeça. Tem gente que gosta de barba, ok, você gosta, curta a sua barba, mas a minha aparência era largada, como se fosse um eremita mesmo. Agora eu vou te falar, eu lembro de uma ocasião que eu fui visitar uma pessoa, até se tornou meu amigo depois, e ele olhou para mim. Ele era um crente bem tradicional, ele olhou para mim assim, mas ele era um crente que estava afastado da igreja, tá? Mas ele era tradicional, ele olhou para mim assim, viu aquela aparência horrível e como que desdenhou da aparência. E conversando, eu falei para ele: você precisa de algum milagre? Vou orar por você, o que você precisa? E ele falou do milagre que precisava, mas falou de um jeito que parecia que ele já estava dizendo assim: ah, vou provar para você que você é esquisito. Eu falei: o que você precisa? Ele falou: eu preciso parar de fumar. Eu falei: eu vou orar por você agora, você vai parar de fumar. E eu orei por ele, ele deixou de fumar, ele perdeu a vontade. Assim, a autoridade
cresceu na minha vida, porque aquele sinal gerou em mim um tempo de busca intensa no Senhor. No primeiro culto que nós fizemos na igreja de Indaiatuba, depois de algum tempo plantando as células e crescendo o povo, porque nós congregávamos em Itu, na igreja que eu plantei antes de Indaiatuba e que eu passei para um outro pastor. Quando nós começamos a congregar em Indaiatuba, no primeiro culto Jesus curou um surdo. E eu quero um dia colocar numa live esse irmão que foi curado dos ouvidos para testemunhar. Eu quero te falar, a aparência foi feia, mas o resultado da consagração foi linda. E eu não me arrependo de ter feito aquilo. A força de Sansão foi perdida quando ele, andando nos limites, decidiu se arriscar um pouco mais, abrindo o seu segredo para Dalila. Às vezes você abre o seu segredo, às vezes você conta aquilo que não deveria contar para a pessoa errada. Às vezes você é alguém que deita no colo de Dalila. O que é deitar no colo de Dalila, pastor? É você estar se misturando com as coisas erradas, participando das coisas erradas. Eu quero te falar, a força de Sansão foi realmente um grande referencial para toda a humanidade. Ele destruiu os inimigos. A Bíblia diz que ele pegou um osso de uma queixada de jumento e feriu 1000 homens. Imagina usar um osso como uma espada e ferir 1000 homens. É muita força, muita destreza, muita habilidade, muita unção. É a unção que faz a diferença. Eu quero te falar, o Senhor tem para você a mesma força que havia em Sansão. Porque o Espírito que manifestava em Sansão era o Espírito Santo de Deus, porque ele foi escolhido pelo Senhor para ser um juiz na época, alguém que ia libertar o povo. E você tem o Espírito Santo de Deus. E toda vez que você invocar, ele vai te dar força, ele vai te ajudar, ele vai te dar sabedoria, ele vai te dar realmente oportunidade de você resolver coisas que pessoas normais não resolvem. Então eu quero te falar, o sinônimo da força está na consagração. O sinônimo da força está em um coração apaixonado, voltado, linkado, vinculado com o Senhor. Você é alguém consagrado? Você é um nazireu? Você é alguém que se separa do mundo? Porque quando Jesus quis curar um homem, a Bíblia diz que ele tirou do meio da multidão. E tirando do meio da multidão, ele tocou na sua língua e ele começou a falar. Colocou saliva, na verdade, na língua do moço. E ele começou a falar. Ele não falava, ele tinha a voz embaraçada. E ele também era surdo. Jesus tocou e falou: Efatá, abre-te. E os ouvidos dele se abriram. Então eu quero te falar, você quer ouvir Deus? Saia da multidão. Você quer falar das coisas de Deus com autoridade? Se afaste da multidão. Porque misturado com a multidão você não consegue ouvir Deus. O barulho é muito grande. A voz do Senhor é suave, é um cicio, ele não grita. E para você falar com autoridade, você não pode estar misturado com a multidão. Você precisa estar separado. Então você quer ter força para vencer essa crise? Consagre a sua vida ao Senhor. Você quer ter força para vencer as dificuldades? Se consagre ao Senhor. Seja um nazireu do Senhor. Seja alguém que faz diferença, que tem um sinal. Um sinal. A minha barba horrorosa naquela época era um sinal de que eu estava num tempo de consagração. A barba de Sansão e o cabelo de Sansão era sinal também da consagração dele como nazireu. Qual é o sinal que você tem? As pessoas olham para você, elas veem um fruto do Espírito ou elas veem um fruto da carne? Você é manso, você é humilde, você é alegre, você tem paz. Você tem um fruto do Espírito ou você tem um fruto da carne? Você vive em pânico, você vive com medo, você vive assombrado, a sua vida é um caos, você vive em destruição, perdas e perdas e perdas e perdas. Qual é o sinal que carrega a sua vida? Qual é o sinal que você tem? Você precisa consagrar a sua vida e ter um sinal. Você é alguém que tem paz. As pessoas, quando olham para você no meio desse caos, elas veem você com um semblante de paz, de alegria. Ou você é alguém que está andando assombrado, assustado, nem dorme direito? Eu quero te falar, a palavra do Senhor tem algo que acontece comigo sempre. A Bíblia diz um versículo assim: aquilo que eu temia me sobreveio. Toda vez que eu fico, quando estou fazendo algum trabalho, por exemplo, com medo de quebrar uma peça, imediatamente a peça quebra.
Quando eu tenho medo e repreendo o medo, a coisa funciona e não quebra. Toda vez que você tem medo de algo, o inimigo encontra uma brecha para fazer acontecer aquilo na sua vida. Então, se você está com medo do caos, repreenda o medo. Se encha do Espírito Santo. Proclame que você vai doar lenço enquanto os outros choram. O mundo diz, enquanto um chora, outro vende lenço. Mas nós vamos doar o lenço. Esse vídeo que eu estou fazendo é doação de lenço. Eu quero te inspirar a crer que nesse tempo você vai crescer, que nesse tempo você vai avançar, que nesse tempo você vai prosperar. Essa quarentena está sendo bênção para mim. Essa quarentena tem sido algo muito abençoador na minha vida, no meu ministério. Então eu quero te falar, creia na palavra, creia na unção, creia no Espírito Santo. Você é um vencedor, você é mais que vencedor e você vai sair desse tempo de crise bem melhor do que você entrou. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Ah, deixa eu te pedir um favor. Não ri muito da minha imagem que eu vou colocar, porque ela é bem feia mesmo. Outro favor vou te pedir. Se você gostou do meu vídeo, compartilha ele. Se inscreve no meu canal. Sabe? Ativa o seu sininho lá para você receber notificações, porque eu pretendo colocar muitos outros vídeos. Eu estou gostando demais disso aqui. Eu quero crescer nesse negócio. Eu quero levar a palavra do Senhor para todos os lugares onde a internet chega. Me abençoa, me ajuda. Vamos ganhar vidas juntos, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Amém.